O Corinthians acabou de receber uma notícia que poucos torcedores esperavam. Sem vender nenhum jogador do elenco atual, o clube está prestes a colocar milhões de reais nos cofres graças a uma negociação internacional envolvendo um atleta revelado no terrão. E o detalhe chama ainda mais atenção: o valor da transferência é gigantesco. Nos próximos minutos eu vou explicar quanto o Corinthians pode receber, por que esse dinheiro vai entrar mesmo sem participar da negociação e o que essa venda mostra sobre a força da base alvinegra. Fica até o final porque existe um detalhe nessa negociação que pode aumentar ainda mais o valor que vai parar no Parque São Jorge. Vamos entender tudo. O atacante Felipe Augusto, revelado nas categorias de base do Corinthians, está de saída do futebol turco para um dos clubes mais ricos do leste europeu. O Zenit chegou a um acordo para contratar o jogador junto ao Trabzonspor por 20 milhões de euros. Na cotação atual, isso representa aproximadamente 118 milhões de reais. É uma das maiores vendas envolvendo um ex-jogador formado no terrão nos últimos anos. Felipe tem apenas 22 anos e vive o melhor momento da carreira. Depois de deixar o Corinthians, ele encontrou espaço no futebol europeu e finalmente deslanchou. Na temporada 2025-26 foram 15 gols marcados em 40 partidas. Além dos números, terminou como vice-artilheiro da equipe ao lado de Ernest Mussi. Não foi apenas uma boa fase, foi a temporada que colocou definitivamente o atacante no radar de clubes que disputam competições europeias. E foi justamente isso que chamou a atenção do Zenit. O clube russo decidiu investir pesado. A negociação prevê 16 milhões de euros garantidos e outros 4 milhões em bônus por metas. Agora vem a parte que interessa diretamente ao torcedor corintiano. Mesmo sem ser dono dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians vai receber dinheiro nessa transferência. Isso acontece por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA. Esse sistema recompensa os clubes responsáveis pela formação dos atletas. Como Felipe Augusto passou dos 13 aos 19 anos nas categorias de base do Corinthians, o Timão tem direito a uma porcentagem dessa negociação. Se todos os bônus forem atingidos, o clube paulista receberá cerca de 500 mil euros. Na conversão atual, isso representa aproximadamente 2 milhões e 950 mil reais. Pode parecer pouco perto dos 118 milhões da venda, mas existe uma pergunta importante. Quantas vezes um clube recebe quase 3 milhões de reais sem precisar negociar um jogador? Esse é justamente o valor de investir corretamente na base. Enquanto muita gente olha apenas para as grandes vendas, existe um retorno financeiro que continua chegando anos depois. E isso mostra como formar jogadores pode ser uma das maiores fontes de receita para qualquer clube. Agora existe um detalhe que pouca gente está comentando. Esses quase 3 milhões entram como uma receita inesperada. Não é um dinheiro que estava previsto inicialmente no orçamento. E qualquer valor extra faz diferença para um clube que ainda trabalha para equilibrar suas contas. Mesmo não resolvendo todos os problemas financeiros do Corinthians, essa entrada ajuda. Ajuda no fluxo de caixa, ajuda em pagamentos, ajuda no planejamento e principalmente reforça a importância de continuar investindo no terrão. Aliás, existe outro ponto que merece destaque. Felipe Augusto conquistou justamente nesta temporada o primeiro título da carreira profissional. Foi campeão da Copa da Turquia pelo Trabzonspor. Além dos gols, mostrou evolução técnica, física e principalmente maturidade. Isso explica por que o Zenit decidiu fazer um investimento tão alto. E não seria surpresa se essa não fosse a última grande transferência envolvendo o atacante. Se ele continuar evoluindo no futebol russo, novas negociações podem surgir no futuro. E aí fica outra pergunta interessante. Será que o Corinthians ainda pode lucrar novamente lá na frente? Depende do formato de uma eventual transferência futura, mas jogadores valorizados normalmente continuam movimentando cifras importantes no mercado internacional. É exatamente por isso que revelar talentos continua sendo um dos maiores patrimônios de qualquer clube. Enquanto alguns jogadores rendem dentro de campo, outros continuam ajudando financeiramente mesmo anos depois de deixarem o Corinthians. Essa notícia também serve para lembrar quantos atletas importantes passaram pelo terrão. A base alvinegra continua sendo reconhecida como uma das melhores do Brasil. Mesmo em momentos de dificuldades financeiras, ela segue produzindo jogadores capazes de chegar ao futebol europeu. E isso gera retorno, seja por vendas diretas, seja por mecanismos de solidariedade, seja por futuras negociações. O Corinthians continua colhendo frutos de um trabalho iniciado muitos anos atrás. Agora fica uma reflexão. Imagine quantos jogadores da atual base podem representar receitas ainda maiores nos próximos anos. O futebol mudou. Hoje não basta apenas revelar talentos. É preciso saber valorizá-los e aproveitar financeiramente cada oportunidade. E esse caso do Felipe Augusto mostra exatamente isso.
Mesmo longe do Parque São Jorge, ele continua ajudando o clube que o formou. Na minha opinião, esse tipo de notícia reforça que investir na base nunca é gasto. É investimento. Claro que quase 3 milhões não resolvem todos os problemas financeiros do Corinthians, mas toda receita importante precisa ser comemorada, principalmente quando chega sem o clube precisar abrir mão de nenhum jogador do elenco atual. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Corinthians aproveita bem os talentos revelados no terrão ou ainda perde muitos jogadores antes da hora? Escreve aqui nos comentários porque quero ler a opinião de cada torcedor. E se você gosta de notícias do Corinthians explicadas de forma direta, sem enrolação e com todos os detalhes, se inscreva no canal Timão Atual, deixe seu like e ative as notificações porque todos os dias tem informação nova sobre o Timão. Até o próximo vídeo.